No vasto palco da história, poucas figuras brilham com a intensidade dos 12 apóstolos de Jesus. Imagine, se puder, um mundo à beira da transformação, um mundo faminto por esperança e significado. É nesse cenário que esses homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, cada um com suas próprias falhas e dúvidas, foram tocados pelo divino. Mas quem eram esses homens, esses vasos escolhidos para carregar a luz da mensagem de Cristo? O que os compeliu a abandonar suas vidas e se lançar ao desconhecido, enfrentando a fúria de um império e a incerteza do futuro? Suas histórias, entrelaçadas com fé, coragem e sacrifício, ecoam através dos milênios, oferecendo um vislumbre do poder transformador da crença. Junte-se a nós, enquanto viajamos pelas areias do tempo para desvendar as vidas, os legados e os mistérios duradouros dos 12 apóstolos, homens que ousaram desafiar um império e mudaram o curso da história. Antes de mergulharmos nas histórias individuais desses homens extraordinários, precisamos primeiro entender o peso do título que carregavam apóstolo. Derivada da palavra grega apóstolos, que significa enviado, a palavra transcende a mera ideia de discípulo ou seguidor. Os apóstolos eram, em essência, emissários, mensageiros escolhidos a dedo, incumbidos da tarefa monumental de levar os ensinamentos de Jesus Cristo aos confins da terra. Imagine a imensidão de sua missão: espalhar uma mensagem de amor e esperança em um mundo assolado pela escuridão, sabendo que cada passo em sua jornada poderia ser o último. Enfrentando perseguição implacável, a dor da traição e a sombra sempre presente da morte, os apóstolos abraçaram seu destino com convicção inabalável. Mas quem eram esses indivíduos por baixo do manto do apostolado? Vamos conhecê-los, um por um. À beira do mar da Galileia, encontramos Simão, um pescador calejado pelo sol e pelos ventos do mar. Um homem de ação impetuosa, suas emoções transbordavam, moldando-o tanto em momentos de grande fé quanto de profunda dúvida. No entanto, quando seus olhos encontraram o olhar penetrante de Jesus, ele foi rebatizado como Pedro, a rocha sobre a qual uma nova fé seria construída. Testemunhamos a fé inabalável de Pedro enquanto ele caminhava sobre as águas revoltas do mar, apenas para ser dominado pelo medo e afundar nas profundezas da dúvida. Ouvimos o lamento de seu coração enquanto ele negava conhecer Jesus 3 vezes antes do amanhecer. E ainda assim, da escuridão da negação, Pedro emergiu como um farol de arrependimento e fé inabalável, tornando-se a pedra angular da igreja primitiva, sua vida culminando em um martírio de cabeça para baixo na cidade eterna, Roma. Caminhando ao lado de Pedro, estava André, seu irmão, ligado a ele pelos laços de sangue e pela busca compartilhada por algo maior que eles mesmos. André, um discípulo de João Batista, reconheceu o Messias em Jesus e imediatamente levou Pedro para compartilhar dessa revelação transcendental. Um homem de profunda convicção e compaixão inabalável, André se torna um elo, um construtor de pontes entre Jesus e as massas sedentas por suas palavras. Sua vida, um testemunho da capacidade da fé de unir, o leva aos confins do mundo conhecido, culminando em um martírio na Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, um símbolo de seu sacrifício e da mensagem que ele espalhou. Dentro do círculo íntimo de Jesus, encontramos Tiago, filho de Zebedeu, um homem de convicção inabalável e paixão ardente. Presenciando momentos de esplendor divino, como a transfiguração, onde Jesus se revelou em glória radiante, e a agonia no Getsêmani, onde a humanidade de Jesus lutou contra o peso do destino que se aproximava. Mas o fervor de Tiago, sua devoção inabalável a Jesus, o colocariam em rota de colisão com as autoridades. Ele se tornaria o primeiro dos 12 a abraçar o martírio,
executado por ordem do rei Herodes Agripa. No entanto, a chama de sua crença, longe de ser extinta, se espalharia como um incêndio, sua influência atingindo a Espanha, onde, segundo a tradição, suas relíquias inspiram peregrinos no lendário Caminho de Santiago. Entre os 12, João ocupava um lugar especial no coração de Jesus. Jovem, impetuoso, o filho do trovão, como Jesus o apelidou, ardia com uma paixão que às vezes beirava a fúria. Mas, sob a tutela de Jesus, essa paixão foi temperada, transformada em um amor profundo e duradouro. João, o apóstolo do amor, o único a escapar da morte violenta que aguardava tantos de seus irmãos. Presenciando a crucificação, recebendo Maria, a mãe de Jesus, sob seus cuidados, ele transcreveu suas experiências em palavras que ressoariam através dos tempos. Seus escritos, permeados pelo tema central do amor, formariam o Evangelho de João, as Epístolas joaninas e o Apocalipse, um testemunho poderoso da força transformadora do amor e da esperança em face da adversidade. Em meio à companhia de pescadores e zelotes, encontramos Filipe, um homem de mente inquisitiva atraído pela lógica e pela razão. Para Filipe, a fé não era um salto cego no escuro, mas uma jornada intelectual, uma busca por compreensão. Lembramos de Filipe, o pragmático que questionou Jesus sobre como alimentar a multidão faminta apenas para testemunhar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Sua busca incansável por conhecimento e sua natureza prática o tornaram um instrumento vital na disseminação do Evangelho. Filipe, o evangelista levando a mensagem de Cristo para a Ásia Menor, desafiando as mentes e os corações daqueles que encontrava. Mas a chama da fé que ardia dentro dele não o isentaria do destino que aguardava tantos de seus irmãos, encontrando seu fim na Frígia, um mártir, por uma causa que ele abraçou com sua mente e seu coração. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, um homem de honestidade inabalável e integridade inquestionável, um homem em quem não há dolo, como o próprio Jesus o descreveu. Lembramos de seu ceticismo inicial, sua relutância em aceitar as afirmações de Jesus apenas para ser conquistado pela profunda sabedoria e discernimento de Jesus. Sua jornada o levaria para longe de sua terra natal, para as terras exóticas da Índia e da Armênia, plantando as sementes da fé em solo estrangeiro. No entanto, o destino, muitas vezes cruel, o aguardava na Armênia, onde a tradição conta de um fim brutal, esfolado vivo antes de encontrar a paz na morte. Em meio ao grupo heterogêneo de indivíduos tocados pelo chamado de Jesus, encontramos Mateus, o cobrador de impostos, uma figura desprezada e evitada pela sociedade. Aganhando a vida em nome de um império opressor, ele era visto como um pária, um colaborador. Mas Jesus viu além da fachada de ganância e oportunismo, reconhecendo uma alma faminta por redenção. E Mateus, tocado pela compaixão e aceitação de Jesus, abandonou sua antiga vida sem hesitar, respondendo ao chamado com uma devoção inabalável. Ele se tornaria o cronista meticuloso do ministério de Jesus, seu evangelho, uma narrativa vívida e perspicaz dos ensinamentos de Jesus, um farol de esperança para os marginalizados e oprimidos. A tradição o coloca pregando entre os confins da Etiópia, seu martírio, um testemunho do poder transformador da fé. Tomé, o incrédulo, o pragmático, o homem de ciência em um mundo de fé. Sua natureza cética, sua necessidade de provas tangíveis em um reino de crenças, o tornaria um dos personagens mais intrigantes e relacionáveis entre os 12. Lembramos de sua famosa declaração após a ressurreição de Jesus: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei." Mas Tomé, mais do que qualquer outro discípulo, demonstra a luta humana por compreender o divino.
E quando Jesus lhe concede as provas que ele tanto desejava, sua declaração de fé, Senhor meu e Deus meu, ressoa através dos tempos como um testemunho poderoso do poder da crença. Sua jornada missionária o levaria à Índia, estabelecendo igrejas e espalhando a mensagem de Cristo, culminando em um martírio brutal, perfurado por lanças. Tiago Menor, frequentemente ofuscado por seus irmãos apóstolos mais conhecidos, era um homem de piedade silenciosa e devoção inabalável. Mencionado apenas brevemente nos evangelhos, ele carregava o peso da retidão, um título que falava de sua profunda integridade e adesão inabalável aos ensinamentos de Jesus. Após a ascensão de Cristo, Tiago Menor assumiria um papel fundamental na igreja primitiva, liderando a comunidade em Jerusalém com sabedoria e compaixão. Mas sua liderança e devoção inabalável o colocariam em conflito com aqueles que se opunham à mensagem de Cristo, culminando em seu martírio, lançado do pináculo do templo. Sua morte, um testemunho da volatilidade da época e do preço pago por aqueles que ousaram desafiar o status quo. Judas Tadeu, muitas vezes confundido com seu homônimo, o traidor Judas Iscariotes, emerge da névoa da história como um farol de esperança e intercessão. Conhecido por sua fé inabalável e sua disposição de defender aqueles que enfrentavam situações impossíveis, ele se tornou um farol para aqueles que buscavam a intervenção divina em suas vidas. Sua mensagem de esperança e encorajamento o levaria a terras distantes, da Pérsia à Síria, espalhando a mensagem de Cristo em regiões onde a fé era testada por perseguições e adversidades. Seu martírio, ao lado de Simão, o Zelote, um testemunho de sua dedicação inabalável à causa de Cristo, um lembrete de que a fé muitas vezes exige o sacrifício final. Simão, o Zelote, carregava um título que evocava imagens de rebelião e resistência armada. Um membro dos Zelotes, um grupo político dedicado a derrubar o domínio romano sobre a Judéia, ele era um revolucionário em seu âmago, um homem que ansiava pela libertação de seu povo. Mas o encontro de Simão com Jesus mudaria para sempre o curso de sua revolução. Sua luta pela libertação assumiria uma dimensão espiritual, trocando a espada física pela espada do Espírito. Sua jornada missionária o levaria ao Egito e à Pérsia, espalhando a mensagem de libertação espiritual, um chamado à liberdade interior que transcendia as fronteiras políticas. Seu martírio, um testemunho do poder transformador da fé, um lembrete de que a verdadeira revolução começa no coração. E então chegamos a Judas Iscariotes, o nome manchado pela infâmia, para sempre ligado à traição final. O homem que andou com Jesus, testemunhou seus milagres e ouviu seus ensinamentos, mas sucumbiu à escuridão em seu coração. As motivações por trás de sua traição permanecem um mistério, um enigma que tem assombrado estudiosos e teólogos por séculos. A ganância, a decepção, a manipulação de forças externas, todas foram propostas como explicações, mas a verdade permanece elusiva. Seu fim trágico, tirando a própria vida dominado pelo remorso, serve como um lembrete aleccionador de que até mesmo entre os mais próximos, a escuridão pode se infiltrar e a fraqueza humana pode ter consequências devastadoras. E assim, as histórias dos 12 apóstolos, tão diversas em suas origens, personalidades e destinos, convergem para um único ponto de unidade, sua fé inabalável em Jesus Cristo. Homens comuns, tocados pelo divino, transformados pelo chamado, para se tornarem arautos de uma mensagem que ressoaria através dos milênios. Suas jornadas, repletas de provações, sacrifícios e, em última análise, martírio para a maioria, servem como um testemunho do poder transformador da fé,
Um lembrete de que a grandeza pode ser encontrada nos lugares mais improváveis e que o impacto de uma única vida pode ecoar através dos tempos, moldando o curso da história. Qual dessas figuras cativantes ressoou mais profundamente com você? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e junte-se à conversa. E se você se inspirou nesta jornada pelas vidas dos 12 apóstolos, não se esqueça de dar um like no vídeo, inscrever-se no canal para mais conteúdo inspirador e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!